A terra dos eslavos, oficialmente conhecida como República Eslovaca ou simplesmente Eslováquia, é um país sem litoral, situada no coração da Europa Central. Ela faz fronteira com a Polônia ao norte, Hungria ao sul, Áustria a oeste, Ucrânia a leste e sua antiga contraparte, a República Tcheca, ao noroeste. Com um território modesto de apenas 49 mil quilômetros quadrados e uma população de cerca de 5,5 milhões de habitantes, a Eslováquia desempenha um papel vital na rede de transporte da Europa. Ela está estrategicamente posicionada em corredores de transporte transeuropeus importantes, com 3 desses corredores cruzando seu território. Além disso, 4 corredores ferroviários de carga atravessam a Eslováquia, reforçando sua importância dentro do sistema ferroviário europeu. No entanto, vamos começar do início. A história ferroviária na Eslováquia começa há cerca de 184 anos no então Reino da Hungria, quando o trecho de 15,5 quilômetros de Bratislava até Sveti Jor foi colocado em operação. Nos trilhos, compostos por longas vigas quadradas, nas quais placas de ferro eram pregadas, 2 trens por dia, compostos por 2 vagões, eram inicialmente puxados por cavalos. Mais tarde, essa linha foi estendida até a cidade de Trnava, totalizando aproximadamente 50 quilômetros de trilhos e servindo como pedra fundamental para abrir a futura rede ferroviária. A primeira linha ferroviária na Eslováquia a ser operada por uma locomotiva foi construída em 1848 na linha Bratislava-Genzerndorf, ligando a capital eslovaca a Viena. A locomotiva, chamada Bihar, puxou os primeiros trens entre Genzerndorf e Bratislava, marcando o início das operações ferroviárias na região. Vamos primeiro dar uma olhada em alguns marcos históricos antes de explorarmos o moderno sistema ferroviário eslovaco. O ano de 1867, que marcou o compromisso austro-húngaro, também representou uma intensificação significativa do desenvolvimento ferroviário na região. Naquela época conhecida como Alta Hungria, que mais tarde se tornaria a Eslováquia, tornou-se a espinha dorsal da rede ferroviária eslovaca. A linha Košice-Bohumín foi construída em 1872, ligando efetivamente uma ponta do país à outra. Em 1873, várias outras linhas principais já haviam sido concluídas, aumentando significativamente a conectividade dentro da região. Enquanto isso, em 1869, os caminhos de ferro estatais húngaros foram estabelecidos com o objetivo de assumir e operar as principais linhas ferroviárias do reino, enquanto as linhas secundárias foram deixadas para investimento privado. O marco significativo ocorreu em 1889, com a introdução de um novo sistema tarifário por zonas, que otimizou a utilização da infraestrutura ferroviária e impulsionou o crescimento do tráfego de passageiros. Em 1891, a maioria das grandes companhias ferroviárias privadas, incluindo o segmento húngaro da Imperial Royal Privileged Austrian State Railway, de propriedade francesa, havia sido nacionalizada, consolidando ainda mais a rede sob o controle do Estado. As mudanças nas circunstâncias econômicas do país se refletiram na construção adicional de linhas ferroviárias, com seus altos e baixos. Mas, com certeza, durante o final do século XIX e o início do século XX, todos passaram a perceber a importância estratégica das ferrovias para a monarquia. Após a Primeira Guerra Mundial e a dissolução da Áustria-Hungria, o território e as ferrovias da atual Eslováquia passaram a fazer parte da Primeira República Tchecoslovaca. No entanto, a rede não atendia às necessidades do novo Estado, sendo a única linha eficiente a Košice-Bohumín. Durante esse período, o Estado assumiu a operação das linhas privadas restantes, ampliou algumas das linhas existentes e já enfrentava a crescente concorrência das estradas. Em 1930, a Tchecoslováquia possuía a 5ª maior rede ferroviária da Europa, com 13.600 quilômetros de trilhos operados pelos caminhos de ferro do Estado tchecoslovaco. No entanto, a maior parte dessa infraestrutura estava concentrada nas regiões industriais do que hoje é a República Tcheca.
notavelmente o Estado tchecoslovaco. Os caminhos de ferro empregavam impressionantes 135 mil pessoas, representando 1% da população do país na época. Após a Segunda Guerra Mundial e o restabelecimento da Tchecoslováquia, desta vez como um país socialista, a prioridade passou a ser reconstruir a rede, concluir a nacionalização e expandir as linhas do Sul, dificultadas pela falta de capacidade. Embora a eletrificação tenha começado já na década de 1920, ela foi realizada principalmente nas décadas de 60 e 70. Finalmente, em 1º de janeiro de 1993, a República Eslovaca conquista sua independência. Ao mesmo tempo, foi criada a empresa Železnice Slovenské republiky. A situação inicial ruim exigiu medidas imediatas para consolidar a operação da rede ferroviária e criar condições para a privatização e otimização. O objetivo estratégico era acessar o mercado comercial da União Europeia e capitalizar a geografia da República Eslovaca e seu potencial. Então, em 2002, o parlamento eslovaco decidiu dividir a Železnice Slovenské republiky, Železnice Slovenské republiky. Agora, como uma nova empresa, foi encarregada da manutenção, gestão e operação da infraestrutura. Enquanto o transporte de passageiros e de cargas foi transferido para a Železnična Spoločnost, em 2005, essa nova empresa foi ainda dividida em Železnična Spoločnost Slovensko, responsável pelos serviços de passageiros, e Železnična Spoločnost Cargoslovaquia, responsável pelos serviços de carga. O atual gestor de infraestrutura da Eslováquia opera um total de 3.630 quilômetros de linhas, o que é relativamente alto em comparação com o tamanho do território eslovaco. A maioria das linhas é de bitola padrão, mas nem todas, pois há alguns trechos de bitola larga em direção à Ucrânia e algumas linhas tradicionais de bitola estreita, incluindo a pitoresca linha da ferrovia elétrica dos Tatras. Cerca de 44% da rede é eletrificada e aproximadamente 232 quilômetros estão equipados com os 600 quilômetros nos próximos anos. Em relação ao mercado ferroviário, na Eslováquia, aproximadamente 50 empresas ferroviárias oferecem serviços de transporte, sendo 45 atuando no segmento de cargas e 5 no segmento de passageiros. Anualmente, mais de 50 milhões de quilômetros de trem são percorridos, sendo 71% atribuídos aos trens de passageiros e 29% aos trens de carga no setor de cargas. Pouco menos de 10 bilhões de toneladas quilômetro líquidas são alcançadas a cada ano, embora esse número seja inferior ao de países como Alemanha, Polônia, Itália e Áustria. É um desempenho digno de elogios, considerando o tamanho e a população relativamente pequenos da Eslováquia. Železnična Spoločnost Cargo detém cerca de 63% do mercado com base em quilômetros de trem, enquanto os outros 37% são compartilhados entre 45 outros operadores de carga em toneladas quilômetro líquidas. Esse indicador está se aproximando de 70% para o operador nacional. Além da Železnična Spoločnost Cargo, alguns dos principais participantes do mercado na Eslováquia são Rail Trans International, Prava Slovenska, Železnična SR Eslováquia e Rail Cargo Carrier Eslováquia. No mercado de passageiros, a Eslováquia registrou 3,4 bilhões de passageiros quilômetro em 2022, número que aumentou para 3,7 bilhões em 2023. No entanto, isso ainda permanece abaixo do nível pré-Covid-19 de 4 bilhões de passageiros quilômetro alcançado em 2019. Da mesma forma, em termos de número de passageiros, a Železnična Spoločnost Slovensko transportou mais de 71,7 milhões de passageiros em 2023, aproximando-se gradualmente dos números alcançados em 2019, quando foram transportados 77,3 milhões de passageiros.
O sistema ferroviário de passageiros da Eslováquia passou por mudanças significativas nos últimos anos, moldado pela evolução dos contratos de obrigação de serviço público e pelo papel crescente dos operadores privados. Enquanto 86% de todo o tráfego de passageiros é doméstico e 90% dos serviços de passageiros por quilômetro são apoiados por contratos de obrigação de serviço público, cerca de 10% operam em uma base totalmente comercial. A Železnična Spoločnosť Slovensko continua sendo o principal operador com uma participação de mercado de 94,4%. Uma grande mudança ocorreu em 2012, quando a RegioJet, uma operadora privada, recebeu um contrato de obrigação de serviço público para a rota Bratislava-Dunajska-Streda-Komarno, sem licitação competitiva. Essa decisão foi tomada devido à falta de interesse da Železnična Spoločnosť Slovensko em operar o serviço. A RegioJet aproveitou a oportunidade, alcançando números recordes de passageiros durante seu mandato, que durou até 2020. A empresa utilizou vagões de 2 andares reformados da DB Rádio para acomodar a crescente demanda nessa rota movimentada. Em 2020, a rota foi transferida temporariamente para uma parceria entre a Železnična Spoločnosť Slovensko e a OBB da Áustria. Uma licitação realizada em 2022 resultou na Leo Express, uma operadora privada tcheca parcialmente pertencente à Renfe da Espanha, vencendo um contrato de PSO de 10 anos com início em 2024. Enquanto isso, a RadioJet mudou para serviços de acesso aberto, anunciando a primeira conexão competitiva de longa distância da Eslováquia entre Bratislava, Žilina e Košice, com ligação para Praga. Os serviços internacionais destacam ainda mais o papel central da Eslováquia nas viagens ferroviárias europeias. Trens como o Euronight, Chopin e Nightjet Metropol conectam grandes cidades como Berlim, Varsóvia, Praga e Budapeste, fazendo paradas na Eslováquia ao longo do trajeto. Leo Express, além de seus serviços PSO na rota Bratislava-Komarno, também opera entre Praga e Košice. A empresa anunciou planos para lançar uma conexão Bratislava-Bruxelas até 2025, embora desafios, especialmente relacionados à falta de material rodante, possam atrasar essa iniciativa. O operador austríaco OB também contribui significativamente para o sistema ferroviário da Eslováquia, especialmente com seu serviço RadioJet, que conecta Bratislava e Viena, com ligações para Zurique. Enquanto isso, a Riva opera várias rotas regionais, aumentando a diversidade crescente de provedores de transporte ferroviário de passageiros na Eslováquia. Železnična Spoločnosť Slovensko opera uma frota diversificada de material circulante, adaptada para atender a várias demandas operacionais. Sua frota inclui pelo menos 10 locomotivas Siemens Vectron, complementadas por mais 30 Vectrons na LIS. Essas locomotivas modernas estão ganhando destaque na Eslováquia, pois são vistas como substitutas de classes mais antigas, como a Škoda classe 350 e 361. Para os serviços regionais, unidades múltiplas elétricas como a classe 671, também conhecida como City Elephant, são amplamente utilizadas. A frota também conta com vários modelos de locomotivas a diesel, incluindo a classe 757, além de unidades múltiplas a diesel, como a classe 861. E uma variedade de vagões de passageiros para serviços tanto regionais quanto de longa distância. Além disso, trens Stadler Kiss de 2 andares são utilizados nas regiões oeste e central da Eslováquia para rotas regionais como parte dos esforços de modernização da frota. A Železnična Spoločnosť Slovensko introduziu composições de 3 e 2 a 4 carros Škoda 7EV Emus, de dupla voltagem, mais conhecidas como Regio Panthers, na República Tcheca. O contrato original incluía uma opção para mais 5 unidades de 3 carros e 10 unidades de 4 carros. Em agosto de 2021,
a Železnična Spoločnost Slovensko expandiu sua frota ao encomendar mais 9 trens especificamente para a região de Košice, com opção de adquirir mais 11 unidades. Esses novos trens devem entrar em operação gradualmente nos próximos anos, aumentando ainda mais a eficiência e a qualidade dos serviços ferroviários na Eslováquia. Na ausência de projetos significativos de modernização de infraestrutura atualmente em andamento na Eslováquia, gostaríamos de destacar uma iniciativa recente e interessante. Antes de concluir esta história, em junho de 2024, a chamada Declaração de Praga sobre Infraestrutura de Transporte foi assinada pelos ministros dos transportes e representantes da República Tcheca, Estônia, Hungria, Letônia, Polônia e Eslováquia. O objetivo formal da declaração é desenvolver a infraestrutura de transporte da região e as conexões transfronteiriças, levando a uma rede mais integrada. A declaração também enfatiza a importância de projetos estratégicos de transporte como o Rail Baltica, a ferrovia Via Vindobona que liga Berlim, Praga e Viena, e novas linhas de alta velocidade para fortalecer as conexões de transporte dentro dos países do Visegrado. Uma dessas linhas propostas conectaria Budapeste a Varsóvia, via Bratislava e Ostrava, proporcionando uma ligação ferroviária de alta velocidade entre os 4 países do Visegrado, República Tcheca, Hungria, Polônia e Eslováquia. À medida que continuamos nossa jornada pelas ferrovias da Europa Central, vale notar que a Hungria continua sendo o único país do Visegrado que ainda não exploramos em detalhes. Já abordamos o desenvolvimento ferroviário da Polônia com nosso vídeo sobre o projeto ferroviário de alta velocidade CPK e discutimos recentemente a República Tcheca. Essa nova iniciativa ferroviária de alta velocidade do V4 pode ser o complemento perfeito após um vídeo explicativo sobre as ferrovias da Hungria. Se você quiser que a gente aborde esse tema, avise curtindo e comentando neste vídeo. Seu engajamento nos ajuda a alcançar mais espectadores e, quem sabe, pode até convencer Cell a gostar um pouco mais da gente. Você assistiu à história do sistema ferroviário na República Eslovaca, aqui no Ferrovias Explicadas. Se você acha nosso conteúdo valioso e gostaria de nos apoiar, considere se tornar membro do Ferrovias Explicadas no Patreon, explorar as opções de associação no YouTube ou fazer uma doação simbólica pelo PayPal. Seu apoio realmente faz a diferença e nos ajuda a continuar criando vídeos detalhados sobre o fascinante mundo das ferrovias. Obrigado por assistir e até a próxima!